Estou de volta para a gravação do vídeo 14 de 40 da saga do Rio de Janeiro. 800 questões para garantir a sua aprovação. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado. Eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia. Queridão, vamos lá? Vamos agora resolver da questão 261 até a questão 280. Se você está chegando hoje no meu canal do YouTube, faça sua inscrição e ative as notificações para que você garanta o direito de assistir às 800 questões de forma absolutamente gratuita. Vamos lá então, da questão 261 até a questão 280, todas questões de direito civil. Queridão, você tem que ficar ligado, porque direito civil é uma matéria sagrada para quem quer passar nos concursos de cartório. Olha só, vamos começar resolvendo 4 questões que foram cobradas no concurso de tabelião registrador de Minas Gerais em 2012. A banca foi a FUMARC, que tem muito a ver com a banca que vai resolver, que vai fazer o concurso do Rio de Janeiro. Se liga. Considerando o que dispõe o ECA, sob guarda, é correto o seguinte, vamos ver. Confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente. O pessoal resolveu estourar a bombinha na hora do vídeo, mas vamos lá. Feito é melhor que perfeito, progresso é melhor que perfeição. Olha só. Então, considerando que dispõe o ECA sobre guarda, me diga aqui, ó, se é verdadeiro ou falso. O ECA confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, exceto previdenciários. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Falsa. Gente, falsa só por conta do final. Porque, de fato, o ECA confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, até para seguir os mandamentos constitucionais lá da ordem social. Perfeito? Então vamos lá, vamos agora para a questão 262 de 800, já que nós acabamos de resolver a questão número 261. Questão 262 de 800 vai ser essa aqui, ó. Se liga. Considerando que dispõe o ECA sobre guarda, é correto dizer o seguinte, ó. Obriga a prestação de assistência material, vamos lá, a guarda. Obriga a prestação de assistência material, moral e educacional a criança ou ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiro, exceto aos pais. Questão verdadeira ou falsa, queridão? Fala para mim. Questão falsa. Gente, a questão caminhou para estar certa, mas foi estragada no final, porque veja, a guarda ela obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente. Perfeito. Conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, sem dúvida, inclusive aos pais, e não exceto aos pais, por isso a questão ficou errada, ok? E vamos embora. Vamos aqui, ó, questão 263 de 800, a número 3 de hoje. Deferir-se, ó, enunciado é o mesmo, tá? Considerando que dispõe o ECA sob guarda, é correto o que se afirma em, vê se é verdade isso aqui, ó. Deferir-se-á a guarda excepcionalmente fora dos casos de tutela e adoção para atender a situações peculiares, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. E aí, queridos, estamos falando aqui da chamada guarda autônoma, que está lá no 33, parágrafo 2º. Isso aqui é texto seco, você tinha que saber, se liga, hein? Se liga, pega o ECA aí, dá uma lidazinha, porque ele sempre aparece. Deferir-se a guarda excepcionalmente fora dos casos de tutela e adoção. Excepcionalmente é que se concede a guarda fora desses casos. E é para atender situações especiais, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos específicos, de atos determinados. É exatamente o caso da guarda autônoma. Perfeito? Deixa anotadinho aí, porque aqui já está registrado. E vamos agora para questões 264, 265, 266 e 267, todas cobradas no concurso feito pela IESES, tabelião registrador do Maranhão em 2011. Olha só, veja, constituem, bem fácil, ó, texto seco, lá no 88, constituem ato ilícito a deterioração ou a destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente.
Questão verdadeira ou falsa? Questão, e aí? Falsa. Gente, falso por um motivo simples. O 188, inciso 2 diz: não constitui ato ilícito a deterioração ou destruição de coisa ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Perfeito, queridão? Perfeito? Se ligou? Então, por isso a questão ficou falsa. Ela diz exatamente o contrário daquilo que está previsto, plasmado, estampado, estatuído lá no artigo 188. Beleza, queridão? Se liga? Ó, não sai daí sem deixar eu curtir nesse vídeo não, hein, queridão? Ó, questão agora 265 de 800. O bem de família, tá lembrado lá do bem de família, querido? Tá lembrado do bem de família, que pode ser legal ou que pode ser instituído? Tá lembrado? Bom, o bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro do seu título no registro de imóveis. E aí, questão verdadeira ou questão falsa? Fala pra mim aí. O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no registro de imóveis. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Gente, para instituir o bem de família nos termos do que ele estabeleceu aqui, não interessa se instituído pelos cônjuges ou pelo terceiro ou por terceiros, segundo 1714 do Código Civil, ele constitui-se pelo registro do RI. Então, queridão, se você quer constituir o bem de família e está aqui pela minha comarca, eu te convido a vir registrar o bem de família. Perfeito, queridão? Então é isso aí. Vamos agora para a nossa questão 266 de 800. É anulável a renúncia à decadência fixada em lei. E aí? É anulável a renúncia à decadência fixada em lei. Questão verdadeira ou questão falsa? Questão falsa. Questão falsa. Querido, lembre-se que nós temos decadência convencional, que é aquela estabelecida pelas partes no contrato, e temos a decadência legal, que é aquela fixada por lei. Ó, queridão, se liga. No caso da decadência legal, que é aquela estabelecida por lei, é nula a renúncia a essa decadência nos termos do artigo 209. Essa mosca. Ó, é nula a renúncia à decadência legal. É nula e não anulável. Só por isso que o item ficou errado, ok? Então, questão 266. Lembre-se aí do artigo 209 do Código Civil. A questão ficou errada, ok? Não é anulável, é nula essa renúncia. Tudo bem. Olha só. Querido, questão 267 de 800. Não corre prescrição contra os relativamente incapazes. E responde aí. Não corre prescrição contra os relativamente incapazes. Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa. Nos termos do artigo 198, inciso 1, não corre prescrição contra os absolutamente incapazes e não contra os relativamente incapazes. Por isso a questão ficou errada, ok? E vamos embora. Vamos agora, querido, ó, para a questão 268, 269, 270 e 271, 4 questões que foram cobradas no concurso para tabelião registrador do Maranhão, mesmo concurso, 2011, concurso feito pela IESES. Vamos lá? Olha só, queridão, 4 questões, dicas de passagem, que falam sobre casamento. Deixa eu ver como é que você está sobre casamento. Não o seu aí, com a mulher e tal, ou com o maridão. Aqui no direito civil. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da conclusão do processo de habilitação por qualquer pessoa capaz. E aí? Os impedimentos podem ser opostos até o momento da conclusão do processo de habilitação por qualquer pessoa. Ô, gente, os impedimentos podem ser opostos nos termos do 1522 até o momento da celebração do casamento. Ei, basta assistir novela para acertar essa, né, gente? Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, diga agora ou cale-se para sempre. É, queridão, é até o momento da celebração do casamento que você vai apresentar essa oposição. Perfeito? Então, os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento e não até o momento da conclusão do processo de habilitação.
1522, texto seco. Perfeito? Se ligou? Então vamos lá. Vamos lá, questão agora 269 de 800, número 9 de hoje. Casamento putativo, que é aquele casamento indevidamente celebrado com pessoas de boa fé. É um casamento imaginário, né? Na prática ele não está acontecendo. Casamento putativo produz efeito perante o cônjuge que se encontrava de boa fé. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Casamento putativo produz efeito perante o cônjuge que se encontrava de boa fé. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Nos termos do 1561. Pode ler aí os parágrafos do 1561, que você vai entender com muita tranquilidade essa questão do casamento putativo, ok? Aqui, questão verdadeira. Vai ter situações que esse casamento vai produzir efeitos para ambos os cônjuges, ou vai ter situação que ele vai produzir efeitos só para um dos cônjuges que estava de boa fé, ou se os dois estavam de má fé só em relação aos filhos. Vale a leitura do 1561 para sua prova, perfeito? Então vamos lá. Questão agora 270 de 800, a número 10 de hoje. Querido, seguinte. O regime de bens da união estável é o da comunhão parcial. Todavia, este regime tem que ser estipulado através de contrato escrito. E aí? Questão? Falsa, né, gente? Falsa. Realmente, o regime de bens da união estável é o da comunhão parcial. Só que ele disse no final que esse regime tem que ser estipulado através de contrato escrito. De jeito nenhum. Na verdade, quem vive em união estável pode estabelecer um regime diverso da comunhão parcial, desde que seja por contrato escrito. Então, se você está vivendo em união estável e quer a separação total de bens, faça um contrato escrito. Porque aí, mesmo vivendo em união estável, você não estará no regime de bens da comunhão parcial. Você sabia disso? Que quem vive em união estável pode gozar de um regime diferente daquele que é o da comunhão parcial? Meu amigo, pouca gente sabe disso, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha aí. Se liga, querido. Questão agora 271 de 800, a número 11 de hoje. O casamento nunca poderá ser realizado sem a presença da autoridade competente para presidir o ato. O casamento nunca poderá ser realizado sem a presença da autoridade competente para presidir o ato. Questão falsa. O 1540 do Código Civil estabelece uma hipótese onde o casamento será feito sem a presença da autoridade competente ou de seu substituto. É o chamado casamento nunculpativo ou in extremis vitae. O cara está quase morrendo, tá lembrado desse? Dicas de passagem, nesse caso, não serão 2 testemunhas, e sim 6 testemunhas. Perfeito? Show de bola? Então, queridão, é possível sim casamento sem a presença da autoridade competente ou de seu substituto. É o casamento nunculpativo, também conhecido como casamento in extremis vitae, em perigo de vida ou de morte. Se ligou no movimento? Perfeito? Gravou aí, queridão? 1540, abre aí porque ele sempre cai. Olha só, querido. Vamos agora para a questão 272. Deixa eu ver aqui onde é que está a nossa questão 272. Olha aqui. Questão 272, 273, 274, 275 foram cobrados no concurso para tabelião registrador de Minas Gerais, concurso feito pela Escola Judiciária Edésio Filho, EGF, 2011. Acho que eu já falei o ano, né? 4 questões sobre casamento também. Você vai sair craque sobre casamento, hein? Olha só. O homem e a mulher com 18 anos podem se casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais. Questão verdadeira ou falsa? Essa não vai ter nem repeteco, né, gente? Questão falsa. O homem e a mulher com 18 anos podem se casar. Verdadeiro isso. Exigindo-se a autorização de ambos os pais? De jeito nenhum. Se os dois têm 18 anos, gente, não precisam de autorização dos pais. Na verdade, ele quis confundir você com o 1517, que diz o mesmo texto, que traz o mesmo texto que eu li, só que com uma idade de 16 anos e não de 18 anos. Por isso, questão super falsa. Vamos lá para a nossa questão agora, 273 de 800, a número 13 de hoje. A eficácia da habilitação de casamento é de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. Questão verdadeira ou falsa?
verdadeira, pessoal. Tá lá no 1532 do Código Civil. Ei, você conseguiu aí a habilitação do casamento, extraiu o certificado, você tem 90 dias agora para desistir. Não, você tem 90 dias agora para casar. Ou para desistir também, né? Queridão, ó, se liga, você tem 90 dias para casar. Do contrário, você vai ter que passar por um novo processo de habilitação para o casamento. Perfeitão, querido? Se ligou no movimento? Então vamos lá. Questão agora 274 de 800, a número 14 de hoje. Não podem se casar os irmãos. Tá ouvindo, Paulinho? Não podem se casar os irmãos unilaterais e bilaterais e demais colaterais até o 4º grau, inclusive. Questão, só lembrar do 1521, inciso 4. Questão falsa. Falsa pelo seguinte, querido, não podem casar os irmãos. Tá certo, viu, Paulinho? Irmão com irmão não pode casar. Seja unilateral ou bilateral, não pode. E os colaterais até o 4º grau, inclusive. Gente, tá errado, porque ele falou dos colaterais até o 4º grau. Colaterais até 3º. Por exemplo, o primo pode casar com a prima, ok? Isso aí existe, essa possibilidade existe, na minha família existe esse casamento, primo com prima, sem problema, sem problema. Agora, queridão, muito cuidado, porque os colaterais, o impedimento só vai até o 3º grau, perfeito? Só até o 3º e não até o 4º. Querido, se liga. Vamos agora para a questão 275 de 800, a número 15 de hoje. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, apenas pelas partes interessadas. Olha o 1522 caindo de novo. Questão falsa. Falsa porque aqui, gente, ó, ele errou em outro lugar. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento. Beleza. Alguém aqui tem alguma coisa contra esse casamento? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Aí você fala, quem tem que ser algum? Necessariamente tem que ser parte interessada? Não, pode ser qualquer pessoa capaz. O cara que você nem convidou para o casamento, tá lá no seu casamento. Aí o cara levanta a mão e fala, opa, peraí, eu tenho alguma coisa contra. O que é? O que você tem contra, miserável? Não, eu tenho conta que os dois são irmãos, e sendo irmãos, eles não podem casar. Opa, esse casamento tem que parar na hora. Se ligou? Então toma cuidado com quem vai até o seu casamento. Queridão, questão agora 276, 277, 278 e 279 foram cobradas no concurso também da EGF, tabelião registrador de Minas 2011. Só que foram 4 questões sobre alimentos. As 4 questões que eu vou fazer agora são questões sobre alimentos. Deixa eu ver como é que você está. Querido, olha só. Sobre os alimentos, me diga. É correto afirmar que a obrigação de prestar alimento extingue-se com o falecimento do devedor? Questão falsa. Não se extingue com o falecimento do devedor porque o 1700 diz que essa obrigação passa para os herdeiros. Então, essa obrigação de prestar alimento não se extingue com o falecimento do devedor. Anota aí, 1700 do Código Civil. Querido, questão agora 277 de 800. Sobre os alimentos, é correto afirmar que que o juiz pode fixar os alimentos gravídicos com base em meros indícios de paternidade. E aí? O juiz pode fixar os alimentos gravídicos com base em meros indícios de paternidade? Perfeito. Se você abrir aí a lei 11.804 de 2008, que é uma lei pequena, você vai perceber facilmente que o juiz pode, diante de meros indícios de paternidade, fixar os alimentos gravídicos. Beleza? Vamos embora. Questão 278 de 800. Questão 278 de 800. Olha só. É correto afirmar, sobre os alimentos é correto afirmar que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo aos ascendentes de 1º grau. E aí, questão verdadeira ou falsa? Você vai ter que lembrar agora do 1696. Fala para mim. Questão falsa. Gente, e cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Olha só. Sobre os alimentos é correto afirmar que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Essa parte está certa. O direito de prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Não é só o pai que tem que dar alimentos para o filho, não. O filho também tem que dar alimento para os pais. O que mais? E extensivo aos ascendentes de 1º grau. Gente, é extensivo aos ascendentes, não é só de 1º grau, não. Não há limite para a prestação dos alimentos
na linha reta. Aliás, eu anotei para você aqui o seguinte, ó, o direito a alimento não tem limitação na linha reta. E é o seguinte, mas ele é limitado ao segundo grau na linha colateral. Na linha colateral ele é limitado até o segundo grau. E ele não existe no parentesco por afinidade. Perfeito? Se ligou então? Graças a Deus, gente, eu não vou ser obrigado a pagar pensão alimentícia por conta de alguma coisa que fez o meu cunhado, porque meu cunhado é parente por afinidade. Ufa! Gente, olha só, então essa foi a questão 278, vamos para a questão 279 de 800, a número 19 de hoje. É correto afirmar sobre alimentos que, na falta de ascendente, a obrigação de prestar alimentos passa para os descendentes ou aos irmãos, independentemente de ordem de sucessão, havendo que se apurar aquele que tem melhores condições de prestá-los. É só lembrar do 1697. Questão? E aí? Falsa. Gente, cuidado. Vou ensinar agora como é que você faz para ver se você é o próximo a ter que pagar a PA. Se liga. Primeira coisa. Se o pai não vai pagar os alimentos, a obrigação passa para os ascendentes. Passa para os pais, passa para os avós, para os bisavós, para os tataravós. Beleza? Mas vamos imaginar que não existam ascendentes. Pais, avós, bisavós, tataravós. Se não tem, aí você desce para os descendentes. Na ordem, tem que respeitar a ordem. A questão disse que você não tem que respeitar a ordem. Está errada a questão. Você tem que descer. Você desce para os filhos. Se os filhos não podem, para os netos. Se os netos não podem, para os bisnetos. É difícil chegar em bisneto, né, gente? Mas tudo bem. Desce para os descendentes. Aí, se os descendentes não puderem, aí é que você passa para os irmãos. Então, você só é obrigado a pagar pensão alimentícia para filho do seu irmão numa situação bem excepcional. Porque aí o cara não conseguiu pegar os pais, não conseguiu pegar ascendente, não conseguiu pegar descendente, aí foi para os irmãos. Ok? Tá lá no 1697. E sempre, gente, é o seguinte, ó, sempre você vai na ordem. Você não vai primeiro pedir alimento para os avós daquele que tinha que prestar os alimentos. Você vai pedir para os pais daquele que tinha que prestar os alimentos. Então, nesse caso, os avós da criança, né? Tudo bem. Aí, se os pais daquele que tem que alimentar não podem, você vai para os avós. Aí não tem nem pais, não tem avós do cara, aí você vai para os descendentes, depois para os irmãos. Beleza? Abre aí o 1697 que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Queridão, questão agora 20 de hoje, questão 280 de 800. Meu amigo, chegando ao final do 14º vídeo consecutivo, sem falhar nenhum dia. Se você está gostando dessa saga e acha que eu mereço um curtir aí por esses vídeos, curte o vídeo aí e comenta aqui embaixo. Queridão, é o seguinte. Questão agora, Tabelião de Minas 2011. Mesma banca. A respeito da adoção, é correto afirmar que para a adoção conjunta, ok? Para a adoção conjunta, é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente, desde que vivam em união estável. Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa. Gente, ele está dizendo que é dispensável, mas não é. Se você pegar o artigo 42, parágrafo 2º, artigo 42, parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi modificado pela Lei 12.010 de 2009, você vai perceber que é absolutamente necessário que para adoção conjunta, os adotantes sejam casados civilmente ou que estejam em união estável. E relendo a questão, vamos encontrar o erro dela? A respeito da adoção, é correto afirmar que, relendo a questão, que para adoção conjunta é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente, desde que vivam em união estável. Relendo a questão, né, gente? Eu li errado da primeira vez, né? Já acontece nas melhores famílias e com os melhores professores. A questão tá correta, né, gente? A questão tá correta. Conserta aí. Questão correta. Deixa eu dizer por que tá correta. Eu não disse, ó, para adoção conjunta, ou o casal está civilmente
casado ou vive em união estável. E lógico que a questão está correta, eu que vacilei no início, porque ela está dizendo assim, é correto afirmar que para adoção conjunta é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente desde que vivam em união estável. Perfeito. Não é necessário que eles sejam casados civilmente se eles estiverem gozando de união estável. Basta a união estável ou o casamento para que possa haver essa adoção conjunta. Beleza, queridão? Desculpa aí pelo pequeno vacilo, mas a questão ficou corretíssima nos termos do 42, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, modificado pela Lei 12.010 de 2009. Perfeito, querido? Então vamos lá, como ficou tradicional, vamos para a nossa dica motivacional. Mas antes da nossa dica motivacional, esses dias, né, especificamente, é difícil eu fazer isso, mas especificamente nesses dias eu tô avisando porque as pessoas me pediram. Dia 20 de maio eu vou fazer um aulão de véspera para o concurso do Rio de Janeiro. Até você que não vai fazer o concurso, mas que mora aí no Rio de Janeiro e queira participar para você sentir o clima do que é esse aulão de véspera, você pode participar. É um aulão de véspera que vai durar das 9 até as 18. 9 às 13, aí das 13 às 14 é almoço, das 14 às 18 a gente volta. Eu e o professor Eliésio Rocha, nós dois somos registradores de imóveis e, com base na nossa experiência nesse concurso, vamos resolver questões. Mais de 150 questões em 8 horas seguidas de aula, queridão. Espero você lá, hein? Se você quiser garantir a sua vaga, ainda que você esteja vendo esse vídeo 2 semanas depois, 3 semanas depois, não tem problema. Você pode mandar um zap para mim, ó, 61-8603-4545. Manda um zap aí para você garantir a sua vaga, querido. Manda um zap para você garantir a sua vaga. As vagas estão quase acabando no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas pode ser que eu consiga um espaço a mais no hotel. Então, querido, você está vendo hoje, dentro do prazo, já reserva. Se você não está vendo, tenta aí, que eu estou te esperando. Beleza? Estou aqui no zap te esperando. Ó, dica motivacional, querido. A dica hoje, assim como foi ontem, vem do livro Geração de Valor, do grande mestre Flávio Augusto. E essa dica é fantástica, é uma dica que talvez vá fazer a diferença total na sua vida. Pode ser que ela seja o divisor de águas. Porque a dica é a seguinte, ó, livre-se dos rancores. Livro Geração de Valor 1, página 79. Guardar rancores, olha só essa, Paulinho. Guardar rancores adoece, amargura e apodrece. Guardar rancores separa grandes amores e destrói grandes amizades. Guardar rancores acaba com seu entusiasmo. Estando você certo ou não, a única saída é o perdão, que lava a alma e devolve a motivação, e a alegria de estar novamente bem pertinho do seu companheiro, amigo ou irmão. Guarda rancores quem já caiu na armadilha do orgulho, quem por descuido deixou coisas preciosas guardadas no meio do entulho, jogadas ao vento, sem pensar que mais tarde cairia no arrependimento, restando para si apenas o lamento. Mas quem deixa o rancor de lado já está pensando fora do quadrado, numa sociedade de corações gelados, em que o errado virou certo e o certo virou errado. Por isso, não se deixe levar pelo pensamento alheio, seja forte, independentemente do meio, assuma sua própria identidade de peito aberto em busca de reconstruir o que já parecia morto e perdido, trazendo para perto até quem lhe fez sentir iludido, mesmo que tenha sido de propósito ou por um simples mal-entendido. Deixe o rancor de lado, deixe o orgulho de lado, saia dessa teia, volte a respirar fundo e a sentir a doçura de uma vida livre de desculpas ou acusações. Simplesmente perdoe e faça isso o mais rápido possível. É assim que eu me despeço do vídeo 14 de 40 da saga do Rio de Janeiro. Beijo no coração e vamos pra cima!